O corpo dela queimava quente como lava dentro de um vulcão. O único que podia salvá-la agora era o homem diante de seus olhos. Ela se agarrou à pele fria dele como mármore, e seu desespero por sobreviver não lhe deixou outra escolha além de se entregar. Depois que a dor terminou, o prazer começou a explodir como fogos de artifício dentro de sua mente, fazendo-a sentir como se estivesse no meio de um mar de fogo. Entrando e saindo da consciência, não havia escapatória. Ei, acorde! O ar-condicionado tá frio aqui. Não durma ou você vai pegar um resfriado. O peso sobre seu ombro despertou Lin Xing, que abriu os olhos desorientada e viu a enfermeira diante dela. Sentiu-se levemente envergonhada e seu rostinho corou. Ela não conseguiu evitar o olhar da enfermeira. Droga, aquilo já tinha acontecido há tanto tempo. Lembranças daquela noite em que ficou bêbada e se envolveu com o Xu Shen frequentemente apareciam em seus sonhos. Como tinha bebido demais, ela não conseguia se lembrar claramente do que havia acontecido naquela noite. Não sabia como poderia encarar o irmão Shen. A enfermeira percebeu que ela estava acordada e lhe entregou o papel que segurava. Você esqueceu de levar seu exame de gravidez. O Dr. Zhang teria feito você voltar na próxima semana se tivesse deixado aqui. Lin Xing recebeu o relatório com um sorriso suave e o guardou cuidadosamente na bolsa. Xu Shen estava estudando no exterior e retornaria hoje. Ao pensar em encontrá-lo naquela noite, Lin Xing não pode evitar sentir-se nervosa. Como Xu Shen estava em um lugar muito remoto, ela não conseguiu entrar em contato com ele até que o bebê completasse 7 meses. Pensando no choque que Xu Shen teve ao saber da gravidez, Lin Xing ficou tensa. Talvez a gravidez a estivesse deixando mais sensível e inquieta. Lin Xing sentia que Xu Shen não estava tão feliz com a notícia quanto ela. Os médicos a tranquilizaram dizendo que, no primeiro filho, os homens costumam parecer indiferentes e em negação no início. Entretanto, quanto à questão do casamento, ela não poderia ser a primeira a mencionar isso, certo? Quando saiu do hospital, o céu estava limpo e o sol escaldante. Apoiando o quadril com uma das mãos, Lin Xing estava prestes a chamar um táxi quando, de repente, um carro esportivo vermelho chamativo avançou em sua direção. O coração de Lin Xing disparou e ela imediatamente recuou. O som dos freios feriu seus ouvidos enquanto o carro esportivo vermelho parou, roçando a barra de suas roupas. Lin Xing ficou tão assustada que seu coração quase parou de bater. E mal conseguia ficar em pé direito. Abrindo a porta, usando um vestido vermelho justo que revelava bastante decote, Lin Mengyao saiu do carro. Lin Mengyao, você ficou louca? Olhando para ela, Lin Mengyao riu com um significado profundo. Cruzando os braços, caminhou com arrogância até parar diante de Lin Xing. Sobre seus saltos altos, olhou de cima para baixo para a barriga grande de Lin Xing. O quê? Tá com medo de que eu bata em você e mate o bastardo dentro da sua barriga? Lin Xing imediatamente protegeu o ventre e deu mais alguns passos para trás, observando-a com preocupação. Lin Mengyao, não ultrapasse os limites. Ela sempre soube que Lin Mengyao era hostil com ela, mas nunca imaginou que pudesse dizer palavras tão venenosas. Ultrapassar os limites? Eu é que deveria dizer que você ultrapassou os limites. Ficar bêbada e engravidar do filho de um estranho e ainda quer que Xu Shen faça o papel de pai? Tss, Lin Xing, você ainda tem coragem de aparecer? Lin Xing ficou paralisada e perguntou, o que você disse? Você realmente acredita que a pessoa com quem dormiu naquela noite foi Xu Shen? Lin Mengyao riu histericamente. Você sempre diz que cresceu com Xu Shen, que são namorados de infância, e ainda assim não sabe como é o corpo dele? O rosto de Lin Xing foi ficando cada vez mais pálido a cada palavra dita. Em um dia tão escaldante como aquele, seu corpo inteiro parecia congelado. É isso mesmo. Aquele homem daquela noite, ela tinha pensado que, talvez por causa da puberdade, o corpo dele estivesse mais robusto do que imaginara. Mas com o lembrete de Lin Mengyao, de repente recordou que, além da constituição física, nada mais naquele homem se parecia com Xu Shen.
Vou te contar a verdade agora mesmo. Naquela noite, o vinho que você bebeu foi batizado por mim. Você estava tão fora de si que arranjei 2 homens bons para você. Quem diria que você não saberia apreciar minha gentileza? Ainda invadiu o quarto de um estranho e se aproveitou dele. Disse Lin Mengyao com nojo. O irmão Shen é gentil e bondoso demais. Quando você acordou, ele teve medo de que não conseguisse aceitar a verdade, então disse que era ele naquela noite. Você... Lin Xing tremeu ao ouvir aquilo. Finalmente, sem conseguir se conter, agarrou o braço de Lin Mengyao. Por que você me trata assim? Por quê? Ainda não destruiu minha vida o suficiente? Lin Mengyao frangiu o testo, e quando estava prestes a afastá-la, percebeu Xu Shen se aproximando por trás de Lin Xing. Sua voz imediatamente ficou suave, e sua expressão se tornou lamentável. Irmã mais velha, eu sei que estou errada. Se quiser me bater ou gritar comigo, faça isso comigo, mas por favor não culpe o irmão Shen. Lin Xing hesitou por um instante, e no segundo seguinte, Lin Mengyao caiu no chão como se tivesse sido empurrada por ela. Lin Xing, o que você está fazendo? Uma voz acusatória soou atrás dela. Lin Xing se virou e viu Xu Shen com a expressão fria. Ele passou por ela e ajudou Lin Mengyao a se levantar. Mengyao, você tá bem? Lin Mengyao praticamente se apoiou inteira nele. Irmão Shen, eu não fiz por mal, eu realmente sei que estou errada. Tudo isso aconteceu porque eu prejudiquei a irmã mais velha. Chega, não se culpe, aconteça o que acontecer, tenho eu para você. Xu Shen deu um tapinha em seu ombro e a ajudou a entrar no carro. Vou explicar tudo para Lin Xing. A mente de Lin Xing ficou em branco ao ver Xu Shen caminhar até ela e começar a falar. Ele falou por muito tempo. Falou do passado e da infância feliz que tiveram juntos. Falou do conflito que sentiu ao perceber que se apaixonara por Lin Mengyao. Falou da raiva que sentiu ao descobrir que Mengyao tinha armado contra Lin Xing. Falou do susto e do arrependimento ao saber da gravidez de Lin Xing. Falou como aceitou o pedido de desculpas de Lin Mengyao. No fim disse, Lin Xing, me desculpe, eu não posso me casar com você, não por causa daquela noite, e nem por causa da criança que eu não desejo, mas porque não posso prejudicar Mengyao e não posso mentir para mim mesmo sobre o que sinto. Nos últimos meses, ele e Lin Mengyao haviam viajado para o exterior e convivido dia e noite. Agora era ainda mais difícil se separar dela. Embora inicialmente tenha fingido que a noite tenha sido com ele para poupar Lin Xing, em seu coração ele já havia escolhido Mengyao. Por isso, quando soube da gravidez, foi imediatamente até a família Lin para contar tudo ao segundo mestre. Ainda assim, não teve coragem de dizer a verdade diretamente a Lin Xing. Quer dizer, Xu Shen, desde o começo você sabia que foi Lin Mengyao quem me drogou e destruiu minha inocência, e para protegê-la, você mentiu dizendo que tinha sido ele naquela noite? A voz de Lin Xing finalmente saiu, mas seu olhar estava vazio. Lin Xing, Mengyao não fez por mal, ela ainda é jovem, pode agir por impulso. E eu? Lin Xing ergueu os olhos desesperada. Você nunca pensou no que isso significaria para mim? Xu Shen ficou em silêncio. Depois de um longo momento, estendeu a mão para ela. O sol tá muito forte, vamos voltar para casa. Não encoste em mim. Lin Xing afastou a mão dele e começou a rir altamente. Ela sentia que toda a sua vida tinha sido uma piada. Por Xu Shen, tinha se esforçado para entrar na Universidade B e ir para a cidade onde ele morava. Por Xu Shen, abandonou o sonho de ser atriz. Para que o seu status social combinasse, deixou de lado os pais adotivos e voltou para a família Lin, tentando agradar aquelas chamadas famílias da alta sociedade. E no fim, tudo o que recebeu foi: não posso prejudicar Mengyao. Lin Mengyao não só tinha roubado sua identidade e seus pais biológicos, mas agora também tinha tomado o homem que ela mais amava. Diziam que ela era jovem, mas isso justificava tudo? Se a perdoasse, quem pagaria pelo desastre em que sua vida se tornou? Ela nem sequer sabia quem era o homem daquela noite. Lin Xing cobriu o rosto, o corpo tremendo, pois tinha chegado ao limite da desesperança.
Xuxian viu Lin Xing atravessar a rua sem prestar atenção e estava prestes a ir atrás dela, quando por trás, Lin Mengyao a puxou pela manga. Irmão Shen, aonde você vai? No momento de hesitação de Xuxian, ouviu-se um estrondo largo. Lin Xing foi arremessada para trás e caiu com força no asfalto. Socorro! Socorro! Uma gravidinha foi atropelada! Sobre a luz ofuscante, Lin Xing conseguiu ainda distinguir duas silhuetas e rostos que lhe causaram náuseas. Sentiu o estômago se contrair e, com a dor intensa, começou a perder a consciência. Piscou, o sangue que escorria de sua teranha invadiu seus olhos, e tudo mergulhou na escuridão. 5 anos depois. No The Hideaway Pub, em um corredor do último andar. Lin Xing havia acompanhado os investidores bebendo a noite inteira. Sua cabeça parecia que ia explodir e ela procurava um lugar tranquilo para se recompor. Não imaginava que Zheng Mei a seguiria para fora e só pôde se preparar mentalmente para lidar com ela. Irmã Zheng, você quer falar comigo? Lin Xing, me diga, você se inscreveu para a audição do papel principal feminino em O Mundo Entre Nós? Sim, e daí? Você não pode ir amanhã. Mesmo sendo empresária de Lin Xing, Zheng Mei estava ali para impedi-la de tentar um dos papéis mais importantes da indústria do entretenimento. Lin Xing não se surpreendeu, apenas ergueu a sobrancelha. O motivo? Primeiro, você fez isso escondido e não me contou, e ainda pergunta o motivo? Além disso, não sabe que a empresa já decidiu que Lin Mengyao vai disputar esse papel? Eu fazer teste não atrapalha os planos da empresa. Lin Xing sorriu levemente. Foi Lin Mengyao que pediu para você falar comigo? Ela está com medo de que uma iniciante desconhecida como eu roube o papel dela? Você acha mesmo que tem talento para competir com ela? É loucura sonhar com algo impossível. Vou deixar claro, não perca seu tempo. A família Lin investiu 30 milhões de yuans nesse drama. Esse papel será com certeza de Lin Mengyao. É mesmo? Então por que tanto nervosismo? Você é minha artista, tem que seguir meus arranjos. Zheng Mei declarou, como se fosse óbvio. Ah, então você lembra que eu sou sua artista. Lin Xing, não tenho tempo para discutir. Já que não aceita meu conselho, não me culpe se eu for dura. Assim que terminou de falar, Lin Xing sentiu um empurrão forte. Pega de surpresa, foi jogada para dentro do depósito do bar e seu celular foi arrancado de sua mão. Bang! A porta se fechou com força. Os passos do lado de fora foram ficando cada vez mais distantes até desaparecerem. Sabendo que gritar não adiantaria, Lin Xing se encostou à porta e escorregou até se sentar no chão, em silêncio. Quando entrou na empresa, Lin Mengyao ainda mantinha certa discrição e mandava Zheng Mei lhe arranjar papéis de vilã. Ultimamente, porém, as coisas estavam passando dos limites, a ponto de usarem truques baixos como trancá-la em um depósito. Se não conseguisse esse papel dessa vez, teria que encontrar uma maneira de sair da Nova Entertainment. Quando pensava nisso, ouviu um pequeno ruído. Não me diga que tem um rato aqui. Ela olhou na direção do som e ficou chocada. Atrás de uma pilha de caixas havia um garotinho. Parecia ter uns 4 ou 5 anos, com traços delicados como se fossem esculpidos em jade, pele branca e macia como um pãozinho no vapor. Estava encolhido num canto, tremendo, com os olhos negros cheios de alerta e desconfiança. Ué, o que uma criança está fazendo no depósito de um bar? Não é possível que algum cliente tenha trazido um filho para cá, é? Ei, pequeno, quem é você? Como entrou aqui? Você se escondeu? Alguém te trancou aqui? Você gosta de doce? Mesmo depois de tantas perguntas, o menino não disse uma palavra. Seu tremor só aumentava, como um animalzinho assustado. Lin Xing suspirou e parou de falar. Aquilo não tinha nada a ver com ela mesmo. Assim, adulto e criança ficaram cada um em seu canto, coexistindo em silêncio. De repente, a luz do teto começou a piscar e se apagou. Na escuridão, Lin Xing ouviu um som estranho. Prestando atenção, percebeu que era o barulho de dentes batendo.
Ela não conseguiu evitar uma risada leve e se virou para o pequeno. Está com medo do escuro? O som parou um segundo e voltou ainda mais alto. Nossa, tão corajoso assim, né? Lin Xin se levantou, batendo a poeira da roupa, e caminhou na direção do garoto. O menininho ficou tão assustado com Lin Xin que seu rostinho palideceu por completo. Ela, por sua vez, sentou-se ao lado dele e não fez nada, apenas fechou os olhos para dormir um pouco. Zheng Mei tinha a arrastado a noite inteira para beber com investidores, seria até estranho se sua cabeça não estivesse latejando. Depois de um cochilo rápido, Lin Xin sentiu algo quente sobre sua perna, olhou para baixo e viu o pequeno agarrado a ela, segurando a barra de sua roupa. Ela não conseguiu evitar um sorriso. Quando ainda morava no interior, havia criado um gato. Ele era extremamente medroso e tinha pavor de pessoas. Assim que via alguém, saía correndo, mas se você não o incomodasse, aos poucos ele percebia que não havia perigo, baixava a guarda e começava a se aproximar, até subia no seu colo para dormir. O menino percebeu que a observava e seu rostinho ficou vermelho de vergonha, mas já não demonstrava o medo de antes. Agora havia curiosidade nos seus olhos. Ele realmente parecia aquele gato, até a expressão era parecida. Lin Xin mordeu o lábio, sentindo uma vontade enorme de tocá-lo. Sem conseguir se conter, bagunçou os cabelos dele. Ao tocá-lo, franziu a sobrancelha. A testa dele estava muito quente. Você está com febre? Zheng Mei provavelmente a deixaria trancada ali até o dia seguinte depois da audição, talvez até por mais tempo. Se aquela criança continuasse com febre, poderia ser perigoso. No meio da preocupação, Lin Xin percebeu algo estranho. A luz do depósito tinha se apagado, então por que ainda havia claridade ali dentro? Ergueu a cabeça e viu uma pequena clarabóia no alto por onde entrava a luz. Vasculhando o depósito, encontrou uma escada e a colocou sob a janela. Pequeno, venha aqui, vou te ajudar a sair. Pela primeira vez, o menino reagiu, balançou a cabeça determinado a não ir embora. Lin Xin entendeu o que ele queria dizer e sorriu, beliscando levemente suas bochechas. Desde quando você é tão leal, hein? Quer ficar aqui sofrendo comigo? Vá! A janela é pequena demais para mim, não consigo passar, mas você consegue sair e procurar alguém para me ajudar. Vendo que ainda hesitava, ela pegou-o no colo e o colocou na escada. Rápido, seja corajoso, não fique indeciso, eu fico aqui embaixo cuidando de tudo. Depois de finalmente ajudá-lo a sair pela janela, Lin Xin desceu um degrau, mas começou a sentir tontura. No momento em que a vertigem a atingiu, ela escorregou e caiu. Do lado de fora, o rosto antes inexpresso do pequeno se contorceu de pavor ao presenciar a cena. Lin Xin forçou uma única palavra. Vá! Sob a luz das estrelas, seu rosto estava pálido e frágil, mas isso não diminuía sua beleza delicada. Seus olhos, especialmente, brilhavam com uma intensidade viva, como um oceano refletindo um céu cheio de estrelas. Ela já não era mais a garota simples e deslocada do passado. Mas de que adiantava isso agora? Lin Xin sorriu amargamente. Ainda não tinha conseguido sua vingança e ali estava ela, prestes a morrer por causa de uma queda. Pelo menos antes de morrer, havia feito algo bom, salvado aquele pequeno. Se seu filho não tivesse morrido naquele ano, provavelmente teria a mesma idade. 5 anos antes, depois do acidente, a família Lin, envergonhada, a enviou para o país M, matriculando-a em uma universidade qualquer frequentada por jovens ricos e mimados, deixando-a praticamente à própria sorte. Ela abandonou aquela instituição e se candidatou à Universidade Nanjia, onde estudou obsessivamente, aprendendo tudo o que podia, porque queria derrotar Lin Menhao, queria recuperar tudo o que deveria ser seu. E, acima de tudo, atuar sempre fora seu maior sonho. Depois de voltar ao país, usou sua aparência e talento para chamar a atenção de Zheng Mei. Assim, conseguiu entrar em uma das maiores empresas de entretenimento, a Nova Entertainment.
O caminho ali deveria ser cheio de oportunidades, mas então Lin Menyao também entrou na empresa e passou a suborrar Zheng Mei para suprimir Lin Xing constantemente. Enquanto isso, na sala VIP do The Hideaway Pub, o clima era extremamente tenso. O dono do bar, o gerente, os seguranças e todos os funcionários envolvidos estavam reunidos num canto, tremendo como se uma grande catástrofe estivesse prestes a cair sobre eles. Tudo porque o precioso filho de Gu Moshen, jovem herdeiro da corporação Gu, havia desaparecido dentro do bar. Sentado no sofá, Gu Moshen mantinha uma expressão fria. Era como uma escultura de gelo, sem o menor traço de emoção. Ainda assim, a pressão que emanava dele era tão esmagadora que todos à sua frente sentiam as pernas tremerem e o suor escorrer como chuva. Ninguém ousava fazer barulho. A seus pés, um jovem chorava enquanto limpava lágrimas e ranho. Irmão, me desculpa, a culpa é toda minha. Eu não devia ter trazido o pequeno dragão para um bar. Se algo acontecer com ele, eu nunca vou me perdoar. Assim que terminou de falar, recebeu um chute direto no peito. O som seco fez todos se arrepiarem, alguns até estremeceram. Gu Jinxi segurou o peito, tossiu e mesmo assim se arrastou de volta para continuar implorando perdão. No momento, os pais deles estavam viajando para o exterior e ainda não sabiam que o pequeno dragão estava desaparecido. Se descobrissem, não se contentariam com um simples chute, arrancariam a pele dele vivo. Gu Jinxi já se sentia desesperado e miserável, quando, de repente, alguém bateu à porta. O dono do bar, que estava mais perto, abriu e estranhou ao não ver ninguém, mas então abaixou a cabeça e ficou paralisado. Jovem mestre! Pequeno dragão? Meu Deus, pequeno dragão, meu querido, onde você estava? Gu Jinxi praticamente se jogou no chão para abraçá-lo com força. Emocionado demais, chorava sem parar, o nariz escorrendo sem qualquer dignidade. Todos na sala respiraram aliviados, como se tivessem escapado por pouco de um desastre. Gu Moshen deu alguns passos até a porta, agarrou Gu Jinxi pelo colarinho e o arremessou para o lado. Depois, ajoelhou-se diante do filho. O que foi? Finalmente livre do aperto sufocante do segundo tio, o pequeno dragão segurou a mão de Gu Moshen e começou a puxá-lo apressadamente. Ao se aproximar do filho, Gu Moshen percebeu não apenas o cheiro de vinho, mas também uma fragrância leve, não pesada como perfume, mas suave, como flores crescendo em meio ao gelo, exalando um aroma fresco e delicado. Aquilo lhe trouxe uma vaga sensação de familiaridade e também uma estranha inquietação. Percebendo que o pai não se movia, o pequeno dragão apontou numa direção com o dedo pequeno, o rosto tomado de preocupação. Então, Gu Moshen pegou-o no colo e seguiu na direção indicada. Atrás deles, os demais trocaram olhares impotentes antes de segui-los. 5 minutos depois, o grupo estava diante da porta do depósito, no último andar do bar. O pequeno dragão se contorceu para descer dos braços do pai e começou a bater desesperadamente na porta. O que foi, pequeno dragão? O que tem aí dentro? A testa de Gu Jinxi já estava coberta de suor. Sem expressão, Gu Moshen ordenou: abram a porta. Sim, claro. O gerente assentiu repetidamente e se virou para a gerente ao lado. Gerentier, por que ainda está parada? Abra a porta rápido. Onde estão as chaves? Abrir a porta? A gerente ficou rígida. Que azar! Aquela mulher, Lin Xing, ainda estava lá dentro. Ela havia prometido a Zheng Mei que a manteria trancada até o fim da audição. Mas com os 2 jovens mestres da família Gu e o próprio patrão ali presentes, ela não tinha como recusar. Tremendo, tirou as chaves e abriu a porta. Quando a porta se abriu, todos viram uma mulher caída no chão, inconsciente. O que é isso? Por que tem uma mulher aqui dentro? O dono explodiu de raiva. Eu não sei, eu verifiquei esta área antes e não tinha ninguém. A gerente tentou se defender, escondendo a culpa. Rápido, vamos salvá-la primeiro e depois discutimos isso.
Nesse momento, alguém correu em direção a Lin Sing, mas o pequeno dragão foi mais rápido. Ele se jogou sobre ela, com uma expressão feroz no rostinho, impedindo que qualquer pessoa se aproximasse. Presidente Gu, isso? O dono do bar parecia perdido. Ele não fazia ideia de como aquela situação tinha chegado àquele ponto. Gu Moshen lançou um olhar frio para a gerente, cujo rosto denunciava a culpa. Depois, observou a escada posicionada sob a pequena clarabóia no teto, grande o suficiente para uma criança passar. Com isso, conseguiu deduzir aproximadamente o que havia acontecido ali. Ele fez um gesto com a mão, dispensando todos, e então caminhou até a mulher caída no chão, pegando-a diretamente nos braços. Assim que a envolveu, aquele aroma suave e fresco de antes voltou, agora ainda mais nítido. Ao ver Gu Moshen carregá-la, o pequeno dragão não o impediu, mas sua expressão mostrava relutância. Era como se dissesse que, se não fosse tão pequeno, ele mesmo teria pegá-la no colo. No Hospital Popular número 1 da cidade de B. Quando Lin Sing acordou, já era a manhã seguinte. Apenas abriu os olhos, viu um homem sentado numa cadeira perto da janela. Suas longas pernas estavam cruzadas com naturalidade. Vestia um terno sob medida, de corte impecável, que ressaltava os ombros largos e a cintura esguia. A camisa branca estava abotoada até o colarinho. Embora estivesse banhado pela luz do sol, parecia envolto por uma frieza antiga, como gelo milenar. Sua postura calma e distante lembrava a de um imperador de tempos antigos. O homem percebeu que a observava e lançou-lhe um olhar profundo como o oceano. Era um olhar gelado, capaz de atravessá-la por completo. A sensação era quase invasiva, como uma lâmina afiada examinando-a camada por camada. Deu-lhe um arrepio até os ossos. Lin Sing decidiu não recuar. Recusava-se a perder para este estranho e seu olhar desconfortável. Perguntou impaciente: Senhor, posso saber como vim parar aqui? Você viu um menininho? Tem 4 ou 5 anos, não gosta de falar, é branquinho, fofinho, mas meio apático. Apático? O homem arqueou levemente a sobrancelha diante da descrição, depois lançou um olhar para sua direita. Sua voz era tão fria quanto sua aparência. Está falando do pequeno dragão? Lin Sing seguiu a direção do olhar e viu um pequeno pãozinho branco e macio dormindo na cama ao lado. Isso, é ele. O nome dele é Pequeno Dragão? Ela expirou com alívio e estendeu a mão para tocar a testa da criança. A febre já tinha baixado. Antes, quando o havia ajudado a escapar, sentira um leve arrependimento. Ele era apenas uma criança, ainda por cima com febre num lugar caótico como aquele bar. E se algo acontecesse com ele? Lin Sing voltou-se para a estátua de gelo. O senhor é o... Assim que as palavras saíram, percebeu que nem precisava perguntar. O homem e a criança pareciam ter saído do mesmo molde. Era óbvio que eram pai e filho. Ainda assim, ele respondeu de forma sucinta. Pai. Oi, linda, você acordou? Eu sou o segundo tio de Pequeno Dragão. De repente, um rosto grande surgiu diante dela, fazendo-a recuar por reflexo, até reconhecer o homem. Gu Jinshi? Ele era o segundo príncipe da corporação Gu e chefe da Summit Entertainment. Além da aparência impressionante e dos títulos grandiosos, era conhecido como um playboy. Já apareceu em mais escândalos na mídia do que muitos artistas famosos. Era impossível confundir aquele rosto. Se a estátua de gelo era o pai do pequeno dragão e Gu Jinshi era o segundo tio, então aquela estátua de gelo só podia ser o irmão mais velho de Gu Moshen. Gu Moshen, o lendário deus da fortuna de Jin City. Sua existência era comparável à de um rei sem coroa. Quem diria que a criança que havia salvado era o misterioso filho ilegítimo de Gu Moshen, o deslumbrante príncipe dourado. Gu Moshen avaliou cuidadosamente a mulher deitada na cama do hospital, examinando cada expressão dela, como se tentasse determinar se era sincera ou fingida. Depois de um longo momento, finalmente pareceu acreditar que realmente não sabia nada da identidade e da situação do pequeno dragão.
Então disse calmamente: diga o que deseja. Hã? O que eu desejo? Lin Sing não entendeu nada do que aquelas 3 palavras queriam dizer. Meu irmão quer agradecer por você ter salvado o pequeno dragão, então está perguntando se você tem algum pedido, explicou Gu Jinxi, olhando para ela como se dissesse: você ganhou na loteria. O cérebro de Lin Sing começou a funcionar rapidamente. Ela respondeu com seriedade: na verdade, vocês não precisam me agradecer. Eu salvei o pequeno dragão, mas ele também me salvou. Se não fosse por ele ter saído para buscar ajuda, eu ainda estaria trancada lá dentro. Então estamos quites. Ela realmente tinha salvado o jovem mestre, mas como ousaria pedir recompensa? Quanto mais ricos, mais desconfiados costumavam ser, especialmente uma família como a Gu, uma das mais poderosas e influentes. Já seria ótimo se não pensassem que ela tinha planejado tudo aquilo. Bastava ver o olhar vigilante de Gu Mosheng. Para evitar problemas futuros, o melhor seria encerrar qualquer relação ali mesmo. Lin Sing sentia como se estivesse sonhando enquanto encarava o rosto frio e inexpressivo do homem à sua frente. Levou a mão à testa, fraca. Doutor, onde está o doutor? Acho que bati a cabeça com tanta força que meu cérebro parou de funcionar. Estou tendo alucinações. Ao lado, Gu Jinxi parecia igualmente inocente. Eu não bati a cabeça? Será que meu cérebro também deu defeito? Naquele momento, Lin Sing simplesmente não conseguia aceitar a realidade diante dela. Ela salvou o pequeno dragão e agora o pai dele queria se pagar oferecendo o próprio corpo? Se fosse qualquer outra pessoa, tudo bem. Se fosse apenas um homem bonito, ainda poderia ser considerado um encontro romântico inesperado. Mas aquele era Gu Mosheng. Gu Mosheng! Em termos de aparência, ela sabia que não era feia, mas Gu Mosheng era o tipo de homem cuja beleza nem mesmo as mulheres mais deslumbrantes teriam visto com frequência. Se ele apenas estivesse interessado nela, talvez ela não ficasse tão surpresa. Se quisesse apenas se divertir, atraído por sua aparência, ainda seria compreensível. Mas ele tinha dito: case-se comigo. E isso era o mais assustador de tudo. O mais importante: você não gosta de homens? Lin Sing deixou escapar de repente. Gu Jinxi começou a rir tanto que quase caiu no chão. O rosto de Gu Mosheng ficou tão sombrio quanto o fundo de uma panela queimada, e a atmosfera do quarto de hospital instantaneamente ficou pesada. Depois de muito rir, Gu Jinxi finalmente conseguiu se controlar. Se o meu irmão gostasse de homens, de onde teria vindo o pequeno dragão? Barriga de aluguel e inseminação artificial? Se meu irmão gostasse de homens, por que ofereceria o próprio corpo a você? Para encobrir a verdadeira orientação? Irmão, dessa vez eu realmente não posso te salvar. Eu também ouvi dizer que vocês dois estão juntos. O olhar tímido de Lin Sing alternava entre os dois irmãos. Cuf, cuf, cuf. Gu Jinxi quase se engasgou. Que absurdo! Meu gosto não é tão pesado assim. Embora este jovem mestre seja realmente muito bonito, capaz de conquistar tanto mulheres quanto homens. Nesse momento, uma figura tempestuosa levantou-se lentamente da cadeira. As longas pernas avançaram em direção a Lin Sing. Jinxi, leve o pequeno dragão para fora. Irmão, o que você vai fazer? Gu Mosheng ajustou calmamente os punhos da camisa. Provar à senhorita Lin qual é a minha verdadeira orientação. Ao vê-lo se aproximar com aquele olhar escuro, como se fosse devorá-la inteira, Lin Sing ficou tão assustada que caiu da cama, escondeu-se atrás do pequeno dragão, quase querendo se enfiar debaixo do leito. Senhor Gu, isso não tem nada a ver comigo, são apenas rumores, eu só repeti. Além disso, você realmente não precisa me agradecer, mas se realmente insiste que eu peça algo, então meu pedido é que não me peça para pedir nada nunca mais. Desculpe, eu tenho uma audição muito importante agora, então já vou indo. Se o destino permitir, nos veremos de novo. Terminou de falar às pressas e tentou fugir.
mas mal tinha dado alguns passos quando ouviu a voz fria atrás dela. Eu permiti que você saísse? As pernas de Lin Sing começaram a tremer. Acabou, minha vida acabou. Alguns segundos depois, sob o olhar resignado dela, como alguém pronta para enfrentar o próprio fim, Gu Moshen estendeu uma folha e uma caneta. Poderia incomodar a senhorita Lin a escrever um bilhete para o pequeno dragão, para que ele não fique preocupado quando acordar? Só isso? Ela tinha sobrevivido a uma catástrofe. Claro, claro, sem problema nenhum. Posso escrever até 10.000 palavras se quiser. Lin Sing suspirou profundamente, aliviada, e pegou a caneta para escrever. Assim que terminou, saiu praticamente correndo do quarto. Observando suas costas enquanto ela ia embora, o olhar do homem tornou-se pensativo, como de alguém observando uma presa que já estava marcada. Depois que Lin Sing saiu, Gu Jinxi se aproximou do irmão agitado. Irmão, eu estou sonhando? Você realmente gosta da Lin Sing? Depois de tantos anos, até um pedaço de ferro sem vida como você pode finalmente ser moldado? Você nunca demonstrou interesse por nenhuma mulher. Até eu, seu próprio irmão, estava começando a achar que você era diferente. Assim que a palavra quase proibida saiu, o irmão mais velho o interrompeu friamente. Cale-se. Gu Jinxi engoliu as palavras. Seu estômago estava cheio de curiosidade, mas não poder arrancar a verdade estava simplesmente o matando por dentro. Era horário de pico, então o trânsito era um caos. Embora Lin Sing tivesse corrido o máximo que pôde, quando chegou ao edifício onde estavam sendo realizados os testes, já estava atrasada. Zheng Mei saiu do edifício acompanhando uma radiante Lin Manhao, cercada por pessoas que a parabenizavam. De longe, ao ver Lin Sing correndo, encharcada de suor, Lin Manhao lhe lançou o mesmo olhar de 5 anos atrás. Um olhar como se estivesse encarando uma formiga. Lin Sing observou Lin Manhao entrar na van e ir embora imediatamente. No entanto, ela não saiu. Em vez disso, correu para dentro do edifício. Ainda não era tarde demais. No meio do caminho, deparou-se com um grupo de pessoas conversando animadamente. Eram os jurados responsáveis pela escalação do drama O Mundo Entre Nós. Desculpem pelo atraso. Ao perceberem que ela havia surgido do nada bloqueando o caminho, alguns dos jurados franziram os segrenços. Claro que incomodavam. Quem gosta de gente atrasada? O assistente de direção fez uma careta. As audições já terminaram. De que adianta chegar correndo agora? Os jovens de hoje estão cada vez piores. Eu não vim fazer teste para protagonista, respondeu Lin Sing. Hein? Se não é para protagonista, então veio testar para qual papel? Perguntou o roteirista curioso. Quero fazer teste para a segunda protagonista feminina, Su Min-cha. Pelo que sei, na última seleção para esse papel, vocês ainda não encontraram alguém adequado, disse ela erguendo a cabeça ao terminar. No instante em que Lin Sing levantou o rosto, houve 5 segundos de silêncio absoluto. As expressões de desagrado desapareceram. A garota tinha lábios rebrubros e dentes brancos impecáveis, os longos cabelos negros caíam até a cintura. Vestia um vestido vermelho de gola alta, chamativo, mas que ao invés de ofuscar sua beleza, a realçava. Ela permanecia ali em silêncio, com uma aura profunda como uma floresta antiga, como se fosse uma raposa espiritual de 1000 anos, com olhos capazes de feitiçar e fazer alguém se perder sem perceber. Exalava maturidade e sedução, mas ao mesmo tempo transmitia inocência. Seus olhos eram límpidos, com uma profundidade cristalina. Qual é o seu nome? Foi o diretor Chen Daoming que quebrou o silêncio, fazendo todos despertarem como de um sonho hipnotizante. Lin Sing. O diretor Chen Daoming trocou olhares com o assistente de direção, o produtor e o roteirista antes de dizer: Esse nome me soa familiar. Você é artista da Nova Entertainment, certo? Volte e se prepare. O papel é seu. Quando começarmos a filmagem, entraremos em contato. Obrigado, diretor. Vou me preparar com dedicação.
Lin Xing agradeceu com uma reverência. Desde o início, o objetivo dela sempre foi ser a segunda protagonista. Para esse papel, ela treinou por 3 meses, estudando profundamente os sentimentos de Su Minxia e a impressão que a personagem deveria transmitir, determinada a conquistar os jurados com um único olhar. Ela tinha passado por muitas dificuldades, mas tudo valeu a pena. Ela conseguiu. Depois que Lin Xing saiu, o diretor Chen suspirou admirado. Procuramos tanto por uma atriz e no fim ela veio até nós. Mesmo sendo da Starlight, ela tem pouca experiência e um currículo fraco. Nunca pensei nela para o papel. Quem diria que pessoalmente ela seria muito mais bonita do que nas fotos? A roteirista He Yu-fei não conseguiu se conter. O mais admirável foi o temperamento e a postura dela. O olhar estava perfeito. Su Minxia era uma general dominadora, antes de se tornar a bela desastrada que levou o país à ruína. Essa garota captou isso perfeitamente. Consegue ser sedutora sem ser vulgar, mantendo pureza e inteligência fria. Nos testes anteriores, todas as atrizes pareciam estar interpretando a dona de um bordel. Quase morri de raiva. Não fique brava. Finalmente você encontrou a sua tão esperada Minxia. Ao mesmo tempo, no Hospital Popular número 1 da Cidade B. O quarto VIP onde Pequeno Dragão estava internado era um completo caos. O garoto estava agachado no parapeito, emocionalmente instável. Não importava o que médicos ou enfermeiras dissessem, ele se recusava a descer. Abaixo, Jinxi tentava persuadi-lo e acalmá-lo, mas o sobrinho não cedia aos apelos do tio. Sem alternativa, Gu Jinxi só pode ligar para a empresa e pedir que Gu Moshen voltasse imediatamente.